Virar a página aqui, uma nova pesquisa Quest, divulgada hoje com exclusividade pela Itatiaia, mostra que entre os mineiros, o governo do presidente Lula é aprovado por 52% dos eleitores e desaprovado por 38% dos entrevistados. No cenário estadual, o segundo mandato do governador Romeu Zema é aprovado por 59% dos eleitores mineiros e desaprovado por 32%. Responsável pelas pesquisas, professor Felipe Nunes, que está aqui na bancada. Eu começo com você, Felipe. O que a gente pode extrair disso aí? Na hora que a gente torce isso tudo, o que sai? Júnior, primeiro, obrigado mais uma vez pela parceria. A pesquisa está sendo divulgada com exclusividade aqui pela Itatiaia. É um sucesso essa parceria. Olha, eu olho para essa pesquisa de duas maneiras. O governo Zema começa bem o segundo mandato, ele consegue uma aprovação muito acima daquela que ele obteve nas urnas, ou seja, o Zema tem hoje em aprovação 22 pontos percentuais a mais do que ele teve nas urnas no ano passado, e Lula, que também tem aprovação acima do que ele obteve nas urnas, eu diria que ainda divide opiniões, ou seja, eu estou mais cauteloso na análise em relação a Lula e eu diria mais otimista em relação a Zema. Eu vou explicar por quê. Os 100 dias de governo, que é o que essa pesquisa marca, mostram para a gente como que os governos se comportaram em relação às campanhas eleitorais que fizeram. Para mim, a pesquisa mostra que o sinal amarelo está levantado para Lula. Essa vantagem que ele tem hoje de aprovação não é tão superior ou tão grande quanto a que ele já teve no passado. Zema, em compensação, me parece que vai bem, ou seja, é a primeira em Minas, obviamente teremos outras, mas eu acho que é sinal amarelo para Lula e sinal verde para Zema. Malca Marques, você também é especialista nesse assunto, responsável lá pelo Instituto Vier. Quando a gente olha aí 100 e poucos dias de governo, e eu quero provocar os cientistas políticos mesmo que estão na bancada, tá? Não está muito cedo para fazer uma pesquisa desse tipo? Ela diz muita coisa mesmo? Dá para apontar alguma coisa ou não? Marcam um início pós-eleição. É a primeira pesquisa que o governo já teve capacidade de assentar na cadeira, olhar para frente e começar a implementar políticas públicas. Então é um marco que certamente a pesquisa, por ser a primeira, será usada como fonte de comparação pelas próximas que virão para saber se Zema está aumentando, diminuindo ou se mantendo estável na sua avaliação. Zema foi reeleito porque era bem avaliado. E ele era bem avaliado porque era comparado com seu antecessor. Agora Zema será comparado com ele mesmo. O desafio do segundo mandato, então, é ser melhor do que o primeiro. Com esses números, então, Zema vai perseguir qual o número que ele terminou na avaliação passada, o que levou à sua reeleição, e agora quais números que ele vai continuar daqui para frente. E lembrando que Zema tem boas oportunidades, porque tem uma dívida menor, uma vez que já pagou quase toda a dívida que o governo anterior deixou para ele, e tem os benefícios dos acordos fiscais, tá? Tanto de Mariana quanto de Brumadinho, que devem chegar agora, promovendo a capacidade do governo de implementar obras. Agora, a pesquisa traz uma coisa bastante interessante na sua segmentação. Aqueles que mais precisam de políticas públicas aprovam mais o Lula. De outro lado, os mais pobres, aqueles que mais precisam de políticas públicas, são os que mais reprovam o governo Zema. Ô, Ricardo, Eduardo, vocês vão me perdoar, eu vou ficar nos especialistas, não, eu quero claro, provocar o Felipe Nunes. Eu não tô querendo falar disso também, não. Não está muito cedo para fazer uma pesquisa dessa, não, Felipe? É uma ótima pergunta, essa é uma excelente provocação, como sempre, Júnior, as que você faz. Não está cedo pelo seguinte, política pública bem planejada, ela demanda, como o Malco muito bem falou, que a gente construa o que se chama de base, né? Afinal de contas, é daqui que nós vamos partir para uma avaliação mais criteriosa nos próximos meses. Ou seja, quando o governo federal, nós vamos falar daqui a pouco de Ucrânia, quando o governo federal insistir nessa questão da Ucrânia, a avaliação que as pessoas fizeram a respeito disso só poderá ser avaliada no tempo se nós compararmos com o que aconteceu antes dele falar sobre a Ucrânia. Quando o governo Zema colocar na Assembleia um projeto para aumentar salário dele e dos secretários, a gente só vai saber se isso pegou bem ou mal na sociedade se a gente tiver uma pesquisa anterior que mostra como é que as coisas estavam. Então, essa é uma pesquisa fundamental porque ela nos dá parâmetro para entender de onde partem os governos. Ou seja, se daqui para frente eles vão ser mais bem avaliados ou se eles vão piorar. Essa pesquisa de 100 dias, Júnior, me permita fazer um comentário cultural aqui, histórico, ela foi criada nos Estados Unidos depois que o Roosevelt estava discutindo o plano do New Deal, né, que é aquele plano famoso de reconstrução pós-guerra. Por que ele era importante? Porque ele prometeu para as pessoas que em 100 dias o governo americano seria capaz de reconstruir a América, de fazer a economia voltar a funcionar, e aí ficou marcado sempre, a gente quer saber nesses 100 primeiros dias, já que o Roosevelt foi capaz
de botar a economia para frente, o que os outros presidentes fariam. É por isso que essa pesquisa é feita com tanta tradição no mundo inteiro.